Muito bom dia, meus amigos e amigas. Bom dia para cada um e cada uma que está nesta manhã de sexta-feira, Sexta-feira Santa, sintonizado aqui na Rádio Tirol FM. Eu sou o Padre Eduardo e é uma alegria muito grande fazer companhia a você, chegar até você nesta manhã de sexta-feira. Desejo a você a paz, o amor, a luz, a força que vem de Deus. Nós estamos vivendo a Semana Santa. Hoje, um dos dias mais fortes dessa semana, Sexta-feira Santa, dia que celebramos a Paixão de Jesus. E logo mais vamos celebrar a festa da Páscoa. Para nós cristãos, esta é uma semana muito especial. Poderíamos dizer, em se tratando de fé e espiritualidade, é a semana mais intensa que nós temos. Porque para nós cristãos, a festa da Páscoa é a festa mais importante do ano. Na verdade, toda a nossa fé, os sacramentos, as leituras, os ritos estão inspirados, baseados justamente na Páscoa. É a paixão, morte e ressurreição de Jesus que dá toda a direção para a vivência da nossa fé. Como já dizia São Paulo, Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, irmãos e irmãs, a nossa fé não é vã, porque justamente celebramos Jesus que vence a morte, que ressuscita e que nos traz vida, vida plenamente. Celebramos na Páscoa a vitória da morte sobre a vida, a vitória da morte sobre a cruz, sobre o sofrimento, sobre a dor. Celebramos a luz de Deus, que vence as trevas deste mundo. É o segundo ano consecutivo que nós estamos vivendo um tempo muito delicado e difícil. Estamos já celebrando praticamente um ano e um mês da pandemia. Ano passado, nesta época, estávamos iniciando praticamente essa experiência que desarmou toda a sociedade, toda a humanidade. Nos deixou angustiados, preocupados e ainda nos deixa. A gente fica pensando o que será, como vai ser. No entanto, depois de um ano, já podemos enfrentar esse inimigo invisível, podemos assim dizer, com armas diferentes. Já sabemos um pouquinho mais, pelo menos, sobre como lidar, o que significa, e nós vamos assim gradualmente também procurar, através da reflexão, da cooperação, maneiras de superar, de passar por esta pandemia. Então é um tempo em que a fé tem um papel muito importante, porque a fé justamente ela vem fortalecer a nossa espiritualidade, nosso espírito, a nossa força interior. E nós fomos muito abalados. Acho que você que está nos ouvindo, certamente você perdeu algum familiar, algum amigo, algum conhecido nesse período, talvez pelo coronavírus. Talvez nesse momento da sua vida, você está acompanhando isso na sua família, no seu círculo de amizade. Talvez você tenha um familiar, um amigo que agora está na UTI, ou está hospitalizado, ou na pior das hipóteses, está esperando um leito no hospital. Então essas situações são situações que nos angustiam muito, que nos preocupam e que muitas vezes tiram até o nosso tapete, nosso chão. Por isso, irmãos e irmãs, a Páscoa, a Semana Santa, é um tempo oportuno. Oportuno para a gente pensar bastante na nossa vida. O que é a nossa vida? Como estamos vivendo? Quando a gente vive uma situação difícil, a gente vai pensando também naquilo que é essencial para nós. E é muito importante que a gente procure essa resposta. O que é essencial para o ser humano? O que é o mais importante? O que tem valor? Porque tantas vezes a gente perde tempo, energia, perde até o foco da nossa vida, quando a gente acaba focando a nossa vida naquilo que não é essencial.
às vezes inclusive focando a nossa vida em futilidades, coisas que não têm valor. Quantas vezes a nossa vida é marcada por orgulho e vaidades que colocamos como algo importante e quando descobrimos não tem valor nenhum, inclusive nos minorizam, nos desprezam e até nos tornam menos humanos, menos sensíveis. Eu gostaria de trazer presente para a reflexão, já estamos na Semana Santa. Ontem celebramos a Quinta-feira Santa. Na igreja celebramos o Lava-Pés, a instituição da Eucaristia, a última ceia. E me chama muita atenção o evangelho que nós ouvimos nessa ocasião, porque para mim é um evangelho muito impactante. Vamos ouvi-lo. O evangelho, se alguém quiser acompanhar em casa, é do evangelista João, capítulo 13, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava-me somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amigos e amigas, esse texto que nós ouvimos é o texto que é usado na liturgia de ontem, na Quinta-feira Santa, que é do lava-pés. Eu escolhi esse texto para compartilhar com vocês, porque é um texto que, pelo menos a mim, pessoalmente, impacta muito. Quando nós vemos o gesto que Jesus faz, o gesto de lavar os pés, era um gesto comum em Israel, na Palestina toda, muitos peregrinos, a caminhada no deserto. Então, quando se chegava em algum lugar, ou se ia tomar a ceia, se fazia esse ato de lavar os pés. E quem o fazia, e aqui está um dos elementos importantes, era o servo, o escravo da casa. É ele que inclinava-se para lavar os pés. Na ceia que nós acompanhamos, Jesus faz isso. Por isso que os discípulos se escandalizam, Pedro até diz: Não, tu não lavarás meus pés, justamente porque é difícil para eles entender que o mestre deles, o mestre e senhor, faz esse gesto de inclinar-se, de tornar-se servo, de se tornar-se escravo para servir. No mundo ainda hoje tão marcado
prepotência, pelo orgulho, pela vaidade, quem se dispõe ainda a inclinar-se? E aí nós vemos um Deus que se inclina. Como diz o Evangelho, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até onde vai o nosso amor? Até onde vai o nosso amor? Nós vimos e nos perguntamos até onde foi o amor de Deus? Foi até o extremo, a ponto de dar a vida por nós. Celebramos isto hoje na Sexta-feira Santa. Mas o que me impacta mesmo é justamente o que Jesus diz. Ele faz uma pergunta que eu, pelo menos como padre, me faço muitas vezes. Ele diz aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Compreender o que Jesus ensinou é a grande missão da Páscoa e da vida de todo cristão. É compreender. Hoje muitas coisas acontecem de maneira errada por má compreensão, má interpretação. Aqui nós vamos ver Jesus dizendo: vós me chamais Mestre e Senhor, e eu o sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. É Páscoa, irmãos e irmãs. É tempo de rever a nossa vida. É tempo de perceber o quanto nós temos que compreender a mensagem de Jesus. É tempo de perceber que ele deu um exemplo. Mas não só isso. Deu também uma missão. Para que façais a mesma coisa que eu fiz. A Páscoa é também um momento de refletir um pouquinho. Somos capazes hoje de nos inclinar em direção ao próximo, para ajudar quem precisa, para lavar os pés hoje daqueles que estão sofridos, adoentados, enfermos. Páscoa é vida nova. É fazer entender que nós somos gente como qualquer um outro. Quando Jesus se coloca até a parte mais baixa do ser humano, mais inferior, que são os pés, até lá embaixo ele se inclina. Nós não temos motivo nenhum para nos colocar acima de ninguém. E quantas vezes nós fazemos isso? Pelo orgulho, pela vaidade, nos achamos mais importantes, mais merecedores, mais privilegiados. E não tem motivo nenhum. Somos feitos da mesma matéria que qualquer outro ser humano. Começamos a vida e terminamos da mesma maneira. Podemos ter culturas diferentes, posição econômica diferente, raças diferentes, personalidades diferentes, mas isso faz parte da nossa diversidade. Mas somos todos iguais, filhos e filhas de Deus, com seus dons, suas qualidades, mas também com seus efeitos e suas limitações. Talvez uma das mensagens de Páscoa é pedir a Deus que nos ajude a ter mais compreensão, respeito, diálogo entre nós. Nós temos alguém que nos deu um exemplo, mas temos alguém que também nos pediu para fazer o mesmo. Uma abençoada Páscoa para você, para sua família, para tudo e todos que fazem parte da tua vida. A Páscoa é tempo de vida nova, de esperança, de paz, de fé. E é esse o horizonte que nós queremos enxergar diante de nós. Mas lembremos que também somos nós, cada um de nós, que é responsável por construir esse horizonte. Semeando boas sementes, colheremos bons frutos. Uma abençoada Páscoa, que você seja um semeador de luz, de fé, de esperança, de diálogo, de perdão. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Amém. Abençoada Páscoa, abençoada Semana Santa, um forte abraço e um beijo no seu coração.